do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E nessa feita nós estaremos estudando sobre os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Lição de número 2 da nossa revista Lições Bíblicas para os Jovens. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente, você possa ser edificado através dessa palavra, em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor, e desde já eu já te peço que compartilhe esta videoaula, né? Se você conhece jovens que precisam aprender mais da palavra de Deus, envie essa mensagem até eles, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Lição de número 2. Nós vamos estudar as lições bíblicas do jovem. Louvado seja Deus. E esta lição, irmãos, ela é uma lição escatológica. É muito bom estudar acerca da escatologia. Então nós temos 13 aulas para participarmos, e todas elas falando sobre escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Certo é que ao estudar esta lição, nós seremos edificados para a glória de Deus. Aprendemos na última aula, se você não assistiu, está disponível aí em nosso canal EBD Europa no YouTube, né, que foi a nossa primeira lição, né, cujo tema é Doutrina das Últimas Coisas. E nós aprendemos que ao estudar a escatologia, o objetivo da palavra não é criar em nós o pânico, o medo, mas sim nos alertar. Amém? Glória a Deus. O texto do dia da nossa lição se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém? Faz parte dos sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Objetivos gerais que nós temos aqui, os objetivos dessa nossa lição é apresentar algum dos sinais da volta de Jesus Cristo e também evidenciar mais alguns sinais da volta de Jesus Cristo. E em terceiro, compreender o que o Senhor Jesus Cristo ensinou a respeito da vigilância, ou seja, nós temos 3 tópicos. Essa nossa aula ela tem 3 tópicos. Dentro desses 3 tópicos, nós temos como objetivo em cada tópico a ser alcançado. O primeiro eu falei aqui, que é apresentar alguns sinais da volta de Jesus, e em segundo, evidenciar, mais alguns sinais acerca da volta de Cristo. Ou seja, o primeiro tópico e o segundo está entreligado aí, falando acerca dos sinais da volta de Jesus. E também, em terceiro, compreender o que o Senhor Jesus nos ensinou a respeito da vigilância, porque é muito importante, irmãos, termos uma vida de vigilância também. As pessoas contam muito com uma vida de oração, de jejum, e menosprezam o que Jesus ensinou sobre vigiar e depois orar. Ou seja, precisamos sim orar, precisamos, aliás, jejuar, precisamos ter o nosso devocional, incluindo a leitura bíblica, e principalmente a vigilância, você está atento a todos os momentos, ser vigilante quando está sozinho na escola, ser vigilante quando está longe dos irmãos da igreja, ser vigilante quando está sozinho no seu quarto, navegando nas suas redes sociais, ser vigilante nas trocas de mensagens, em todos os aspectos estarmos vigilantes, não só você como nós também, em nome de Jesus. E o objetivo dessa lição é despertar você, jovem, despertar você acerca dos acontecimentos vindouros e fazer de você um grande evangelista na escola, na faculdade, no trabalho, por onde você passar. Seja um jovem cheio do Espírito Santo. O texto bíblico da nossa aula, você que está nos assistindo, pegue a sua caneta, pegue aí um papel. Se você não tem um exemplar
da nossa lição, né? Lições desse quarto trimestre, que está uma bênção, né? Se você não tem ainda, também pode adquirir através de alguma das livrarias, né, da CPAD ou algumas livrarias evangélicas. Você vai encontrar esta lição, ou através da internet você pode também estar abaixando aí em PDF e estudando aí através do seu telefone, do seu tablet ou computador. O importante é você acompanhar. Não tendo essa revista, pegue a sua Bíblia e acompanhe através da Bíblia, em nome de Jesus. A leitura bíblica que nós iremos mergulhar nessa lição é o Mateus capítulo 24, versículo de número 1 ao 14. Eu não vou estar lendo aqui porque é uma leitura extensa e eu costumo pedir aos irmãos que leiam em casa, que participe aí na sua casa. Então você leia Mateus capítulo 24, versículo de número 1 ao 14, né, que é o sermão de Jesus Cristo ali, Jesus falando acerca desses assuntos, amém? E em breve o mundo será surpreendido com um desaparecimento súbito de um povo santo, e após o arrebatamento da igreja, teremos a grande tribulação, um período de dores nunca antes experimentado nessa terra, amém? Não sabemos o dia que se dará o arrebatamento da igreja, mas Deus sempre avisa antecipadamente ao seu povo a respeito dos seus grandes feitos em relação à volta de Jesus. Não é diferente. Amós capítulo 3, versículo 7, né? Deus não fará nada sem antes comunicar os santos profetas. Ele sempre vai avisar e tem nos avisado a cada dia acerca desse assunto. Precisamos estar, não é, apercebidos e vigilante. Louvado seja Deus. Jesus falou a respeito dos sinais. Quais eram os sinais? Que trariam sofrimento, calamidades, né, que vão acontecer antes do arrebatamento. O mestre comparou as tribulações justamente com as contrações que são sentidas pelas mulheres antes do nascimento de uma criança, né? Você, jovem que está me assistindo, deve ter acompanhado já, você deve ter irmão, ou tem jovens casais também nos assistindo, que talvez já tem uma família constituída, mas enfim, o Jesus fez uma comparação concernente à gravidez, né? Que quando está chegando perto do nascimento da criança, a mulher começa a sentir aquelas contrações, né? E isso provoca ali alguns certos incômodos na vida da mulher. A gente acompanha de perto, a gente sabe o sofrimento que é. E o que Jesus compara isso com a sua vinda, né? Os sinais estão aí, as calamidades, o sofrimento, né? Tenhamos isso como as contrações do arrebatamento da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Você está preparado? Eu deixo aqui essa interrogação. Você está preparado para esse dia? Não, pastor, não estou preparado. Ainda dá tempo de você preparar. Amém? Ainda dá tempo de você se preparar. Você voltar para os caminhos do Senhor. Tem muitos jovens distantes da presença de Deus, desviaram-se, né? Foram frustrados, algumas coisas aconteceram, eles saíram da igreja e hoje precisa da nossa ajuda, precisa do nosso abraço. Se você conhece um jovem que está longe da igreja, seja qualquer o motivo que levou ele para fora, vai lá, abraça ele, pega o seu telefone agora, manda uma mensagem para ele, fala para ele algo da parte de Deus. Eu não preciso nem deixar exemplos de palavra aqui. Pega o seu telefone, liga para esse jovem, liga para esta jovem e deixa uma palavra de Deus para ela. Deixa eu te dizer, adota essa pessoa em oração, adota essa pessoa em mensagens, palavras que edificam. O que um doente precisa? O doente precisa de medicamento, de cuidados. E a ovelha que sai do aprisco, ela está ferida, ela está com os carrapichos, ela está suja, ela precisa ser tratada. Quando você encontra um animal ferido nas ruas, a gente vê vídeos, né, diversos aí na internet, de pessoas encontrarem animais feridos, quase mortos. Ninguém chega batendo, machucando. Elas pegam aquele animal com cuidado e levam eles para uma clínica veterinária e ali ela então entrega para os especialistas para que eles possam dar os primeiros
socorros. E depois nós vamos ver, né, o vídeo desse animal entrando dentro de uma clínica veterinária e logo meses depois eles filmam, fazem um vídeo novamente com aquele animal sadio, feliz, alegre. Assim são as ovelhas perdidas do nosso Pai. Temos que parar de ficar apedrejando, terminando de matar quem já está morto e trazer novamente, amém? Eu abro esse parênteses aqui para você entender a sua função, a sua finalidade. Quando você reflete naquela parábola do bom samaritano, quem estava presente naquela parábola? O ferido, o bom samaritano, o levita, o sacerdote, né? E tinha também o homem da hospedaria. Ou seja, o sacerdote ignorou, o levita o ignorou, o bom samaritano veio, pegou aquele homem ferido e levou para a hospedaria. E lá na hospedaria é que foi tratado. Ou seja, o bom samaritano deu os primeiros socorros, levou-o até a hospedaria, aonde ele iria ser tratado. O que nós aprendemos com isso? As suas mensagens, as suas orações, os seus cuidados são os primeiros socorros. Depois você leva para a hospedaria, que é a igreja. E ali, com certeza, é o dever da igreja cuidar dessas almas. Amém? Que Deus abençoe. Sirva de alerta, porque entra no contexto dessa mensagem, porque Jesus está voltando e muitas pessoas alguns estão desapercebidos, outros estão desviados, estão longe da presença de Deus, e o Senhor quer usar você como instrumento, amém? Para trazer de volta essas ovelhas. Eu volto a dizer, adota alguém que você conhece que está fora da igreja, ore por ela, manda mensagem, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem sido bênção para você essa mensagem, esse vídeo? Então não deixe de deixar aí o seu like, compartilhar, e outra, deixa também os seus comentários, participe dessa aula conosco, porque isso é muito importante. Estamos ao vivo aqui através da nossa página do Instagram e também estamos gravando para o YouTube. Seja você um instrumento de Deus para compartilhar e ser um evangelista virtual em nome de Jesus. Tópico de número 1, sem mais delongas, sinais da volta de Jesus. Quais são os sinais da volta de Jesus que você identifica agora, neste momento? Escreve aí, por isso que é bom, escreve aí no comentário. Você que está assistindo, vai assistir esse vídeo. Quais são os sinais da vinda de Cristo que você identifica neste momento, que você já vivenciou, já presenciou, já ouviu falar? Deixa aí no seu comentário, participe conosco aí. E nós vamos falar daqui a pouco, temos aqui 3 subtópicos maravilhosos. O primeiro é catástrofes naturais. Segundo é aumento de rebelião e conflitos. E em terceiro, o aumento da maldade e dos conflitos dentro desse primeiro tópico. Mas eu quero ver de você aí, escrito aí na mensagem, quais os sinais você tem identificado agora. Amém? Jovens, participa! Os desastres naturais foram profetizados por quem? Os desastres naturais já tem sido algo, né, que foi profetizado. E aí, quem profetizou esses desastres naturais? Você conhece? Você sabe quem é que profetizou acerca dos desastres naturais? Participa aí também, eu deixo essa pergunta aí para você, com uma forma de você estar participando também, né? Os desastres naturais foram profetizados por Jesus. Louvado seja Deus. No sermão profético de Mateus 24. Quando você lê Mateus 24, você vai ver Jesus explicando acerca desse assunto aqui, né? Que é os sinais da vinda dele. Louvado seja Deus. Como um dos sinais dos últimos dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As potências dos céus serão abaladas, terremotos em vários lugares, fomes, pestes. Isso te faz lembrar o quê? Mateus 24, versículo 7
e o versículo 29 e 30. O que te faz lembrar isso? Não é? As potências dos céus serão abaladas, terremotos em vários lugares, fome e peste. O que te faz lembrar isso? Não é isso que nós temos vivido? Não é isso que tem acontecido? Glória a Deus. Já podemos ver, não é, algum desses sinais se cumprindo. Por isso precisamos estar vigilante. Dentro daquilo que eu li, que está escrito em Mateus, você já tem presenciado também, já tem visto que tem acontecido em nossos dias. No capítulo 24 de Mateus, vemos que Jesus, ao falar a respeito do fim, cita os dias da geração de Noé. Mateus 24, 37, né? Ele fala que como nos dias de Noé, assim também será nesses dias. Os últimos dias será assim. E ele cita que ali as pessoas tinham uma vida ativa, comiam-se, bebiam-se, davam-se em casamento, uma vida normal, porém não estavam preocupados, não é? Ele fala acerca disso. Naqueles dias, as pessoas elas estavam desapercebidas. E não é por falta de aviso, porque tinha alguém ali fazendo uma grande obra. Quem é essa pessoa? Você lembra quem é, jovem, bom de Bíblia? Participa aí, em nome de Jesus. Quem é a pessoa que estava ali naqueles dias, fazendo uma grande obra? Noé. A Bíblia é bem clara que Deus, ao olhar para a terra, viu que a terra estava corrompida, as pessoas tinham se corrompido, mas havia ali um homem que ainda era temente a Deus, um homem que era fiel ao Senhor. E esse homem fez a diferença. Deus escolheu ele para construir a grande arca que nós conhecemos. Naqueles dias as pessoas viviam desapercebidas, literalmente, vivendo as suas vidas como se não houvesse o dia do juízo. Olha só, eles viviam a vida deles, não é? Tranquilamente, tendo uma vida ativa, não é? Passeavam, curtiam, se casavam, bebiam, faziam festas, participavam de tudo que havia de direito na sociedade daquela época, porém, eles estavam vivendo como se não houvesse o juízo, ou seja, eles estavam vivendo as suas vidas como se aquilo seria eterno, mas não contava que veria ou iria acontecer o juízo de Deus. Por isso a escatologia tem como intento nos levar, não é, a despertarmos acerca do assunto e estarmos em alerta. Quantas pessoas estão vivendo como se não fosse ter o juízo, o dia do juízo? Quantas pessoas estão hoje dentro da igreja vivendo como se não fosse deparar-se com Cristo amanhã? Nós precisamos estar alertas, precisamos estar apercebidos, porque a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Ou se a igreja não for arrebatada devido ao tempo ainda determinado pelo Senhor, você não viverá eternamente. Nós iremos também subir, a morte vai bater na nossa porta um dia. E quando essa morte chegar? E quando a morte te chamar? Você vai estar no trânsito, você vai estar na escola, você vai estar na sua vida normal. Quantas pessoas saem para trabalhar e não voltam mais? Quantas pessoas vão no supermercado e de repente ali tem uma morte súbita, não é? Uma parada cardíaca, um acidente? Quantas pessoas nesse momento vivendo assim? Sai e de repente encontra com a morte, e nós sabemos que após a morte segue-se o juízo de Deus. Você está preparado para isso? Se não está, dá tempo de se preparar. Aleluia! O bom desse Jesus que nós servimos é que ele sempre nos dá uma oportunidade. Glória a Deus! Ele está te dando essa oportunidade aí, até de compartilhar esse vídeo em nome de Jesus. Jesus, falando acerca da vinda do reino de Deus, declarou: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Assim como os abutres agem com rapidez quando vem uma carniça ou um corpo sem vida, assim também quando as condições morais e espirituais da sociedade estiverem apodrecidas, ele voltaria a este mundo trazendo juízo sobre os ímpios
Porventura, não temos observado no momento atual uma devassidão moral como nunca antes vista? Você não tem observado essa devassidão moral, não é? Coisa que nós nunca temos vivenciado, nunca ouvimos falar? O Senhor avisou que haveria situações espantosas na terra, ou seja, nada do que está acontecendo seria uma novidade para quem estuda a Bíblia, para quem busca o Senhor em conhecimento das Escrituras, não é? Não precisa você ir em outras fontes, não precisa depender de outros métodos de pesquisas ou que os especialistas estão falando que está tudo escrito na Bíblia. Há mais de 2000 anos atrás foi escrito exatamente tudo o que está acontecendo hoje. Essa pandemia aí já está inclusa na Bíblia. Os grandes terremotos que têm acontecido, que nunca houve, e a proporção está aumentando a cada dia. Nunca houve, e cada dia que passa aumenta mais, não é? A sua proporção, as suas dimensões e também os seus estragos. Está na Bíblia. Quantas guerras e rumores de guerras? É bíblico. É bíblico. A fome que assola essa sociedade, o mundo, é bíblico. A crise econômica, a crise mundial, crise política, tudo isso é bíblico. Vai acontecer, nós estamos vendo isso acontecer a cada dia. Deus tenha misericórdia das nossas vidas, né? A fome assolado vários lugares. Lucas 21:11. Esses são alguns dos avisos divinos à população mundial. O nosso papel é pregar o Evangelho, levar a palavra àquelas pessoas que estão presas a esse mundo e não têm o conhecimento da verdade. Subtópico de número 2, o aumento da rebelião e conflitos. Jesus mencionou também a respeito do rompimento da paz ao falar a respeito de guerras, rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Princípios de dores seriam marcado por um crescente processo de rebelião e conflitos de todas as ordens. As guerras foram e são constantes em muitas nações. Para você ter ideia, em 2014, por exemplo, uma pesquisa realizada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, entre 162 países, demonstrou que somente 11 países não estavam envolvidos em guerras e conflito. Ou seja, de 162, faz as contas aí, somente 11 nações não estavam envolvidas em conflitos e guerra. Somente 11 nações. Ou seja, 150 nações. 151 nações envolvidas em guerra. É triste, irmãos. E com isso aumenta o ódio, com isso aumenta a maldade, com isso aumenta as rebeliões, através disso aí. Temos visto também guerras e conflitos, não somente entre nações, mas no meio das famílias. Nós temos visto, irmãos, vivenciado guerras. É interessante esse assunto. Jovem, em nome de Jesus, Deus vai te usar de forma gloriosa para alcançar vidas, para alcançar outros jovens, famílias. Amém? Nós temos vivido essas guerras entre nações. Nós temos vivido essas guerras dentro de uma nação. Você pode observar que boa parte das nações, né, também tem guerras políticas. A maioria delas é política, né? Tem a parte da esquerda, a parte da direita, que não combina, cada um tem a sua opinião, divide a nação em duas partes ou mais, e assim começa uma guerra civil dentro da própria nação. Nós já vivenciamos isso e temos vivenciado isso em muitos países que nós vamos vendo aí ao longo, né, das reportagens, das matérias. Também
nós temos também as guerras e os conflitos familiares, né? Principalmente o caso de violência contra as mulheres e crianças. Você já observou que cresce a cada dia? A cada dia tem aumentado, né? Eu falei que nós vemos aqui exemplo, Jesus falou das guerras, citou as guerras das nações. Entrei na guerra civil, que envolve uma nação só, que é o povo da própria nação, envolvendo ali a sua política, suas ideias e outras mais guerras que surgem através de opiniões pessoais que as pessoas não concordam. É um que gosta de um clube de futebol, o outro gosta de outro, aí as duas equipes vão jogar, forma ali uma guerra. E também temos esse conflito, né, dentro do seio familiar, que principalmente tem aumentado a cada dia, né, a violência contra mulheres e contra criança. Isso tem sido assustador. E desde já eu te convoco a orar em favor, né, desta causa, para que Deus tenha misericórdia dessas mulheres e também dessas crianças que nós temos visto aí através das reportagens, uma barbaridade. A violência na vida familiar social vem aumentando de maneira vertiginosa. Diante de tanta crueldade, podemos afirmar que é o fim de todas as coisas está próximo. Você vê a violência, não é, no meio da família. Quantos lares, né, vivem em plena violência? Quantas famílias? Você jovem talvez é vítima disso. É um assunto muito importante. E se você quiser me procurar depois, manda uma mensagem para nós aí no privado. Deixa aí uma mensagem que eu entro em contato com você. Porque eu trabalhei muito tempo com jovens, né? Fui líder de jovens durante um período de 3 anos, um líder ativo, trabalhando ombro a ombro com a mocidade, e descobrimos ali diversos fatores que enriqueceu o nosso ministério. Para a honra e glória do Senhor Jesus, aquelas pessoas foram tratadas, foram saradas, e descobrimos ali várias doenças espirituais de pessoas, né, jovens que sofrem com agressão física, agressão doméstica, violência doméstica, jovens que já não sentem mais o amor do pai, o amor da mãe, um jovem que nunca teve um abraço de um pai, o jovem que nunca teve um abraço de uma mãe, as mães, os pais que talvez, coitados, também por não ter a estrutura que deveria ter, o conhecimento que deveria ter da palavra de Deus, né? Não tem essa sabedoria para lidar com situações que nós estamos falando aqui, infelizmente são escravizados também pelo diabo e agem dessa forma. Não é culpa deles. Você pode buscar a presença de Deus, você pode buscar a presença do Senhor Jesus e mudar essa história, né, para a glória do Senhor. Então, você pode agir, né, e buscar ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Conhecemos muitos jovens que vivenciou isso, sofreu isso e Deus os ajudou, né? O Senhor o libertou, tratou os seus traumas, as suas mágoas. São divórcios. Quem sofre com divórcio não é os pais. Quem sofre com divórcio é os filhos. E isso nasce uma revolta dentro do jovem. Isso nasce um sentimento negativo. Mas que o Senhor possa ter misericórdia. Dessa palavra aqui, no contexto que nós estamos aqui. Amém? Eu volto a dizer, jovens, se você precisar de ajuda, conte comigo. Eu te envio o meu número de telefone, nós entramos em contato com você, iremos te dar um suporte necessário, ou procure o seu líder, procure a sua igreja e expõe para ele a sua situação, para que eles possam estar te socorrendo em nome de Jesus. Número 3, sempre em oração. A última ação determinada por Jesus no texto é exatamente de Marcos capítulo 13, versículo 3, é orar. Orar. Amém? Orar é entrar como filho na sala do trono de Deus e falar diretamente com o Todo-Poderoso. Não há nada melhor do que desfrutar da presença de Deus por intermédio da oração. O Senhor se agrada quando seus filhos, eles tiram um tempo, né, para buscar a presença e não somente os presentes. Tem pessoas que só buscam os presentes, né, e não buscam a presença. Esse aqui é um tópico muito importante, né, sobre a oração. A gente está falando aqui, mas você precisa entender esse princípio da oração e acrescentar isso na sua vida em nome de Jesus.
eu vou te confessar que eu virei a folha e li o terceiro tópico do número 3, tá bom? Mas eu volto aqui agora no terceiro tópico do número 3, terceiro tópico, subtópico de número 3 da primeira lição, do primeiro tópico. Deus abençoe. Não vou cortar isso, vou deixar aqui, você continue centralizado aí. O aumento da maldade e dos conflitos. O período que antecede a volta de Jesus será marcado por grandes tensões nunca vistas antes. Sabem por quê? Porque a Bíblia tem a resposta, né? A Bíblia tem a resposta. Se você não sabe o porquê é marcado de tantas tensões, se você não tem essa ideia, a Bíblia te dá a resposta. E a resposta é essa: porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Ou seja, o tempo dele está curto. Então, ele está fazendo a sua maior investida. Como ele sabe que o tempo dele está acabando, então ele vai aumentar. Ele vai aumentar a sua pressão, ele vai aumentar as suas atividades para fazer com que o povo se dispersa mesmo e ele venha triunfar na vida dessas pessoas. Mas o sangue de Jesus tem poder e repreende essa ação diabólica em nome de Jesus e que nós conseguimos resgatar o maior número de pessoas para Cristo. Amém? Por isso Jesus previu o aumento das ações diabólicas, como o aparecimento de falsos profetas, né? Então isso faz parte do último plano de Satanás. O aumento dos falsos cristos e profetas, também as perseguições aos crentes. Talvez você ache que você não está sendo perseguido, mas há muitas nações, talvez onde você está hoje não tem uma perseguição visível, mas o governo está constantemente se opondo. Se você observar, nós não temos tanta liberdade. Não temos. Aqui na França, onde eu vivo hoje, eles falam que nós evangélicos somos seitas heréticas que vêm para acabar com a liberdade do povo. Muitas nações pensam dessa forma, agem dessa forma, né? E já é uma perseguição. Em contrapartida, outras nações aí, né, têm perseguido os cristãos, têm matado, né, têm feito barbaridades, como nós temos visto aí. Infelizmente, isso tem acontecido. Então, se você hoje vive uma certa liberdade, valoriza, porque você pode pregar, você pode fazer a obra do Senhor, você pode estar em atividade glorificando o nome do Senhor, enquanto não chega um dia que você será proibido. Amém? Que Deus tenha misericórdia, né? Atualmente temos visto o avanço, né, da igreja, mas também o aumento das atividades satânicas na terra. Ou seja, os grupos satanistas têm aumentado a cada dia, né? As ações diabólicas envolvendo a religião têm aumentado a cada dia e isso não tem sido nada fácil, né? Nos Estados Unidos, a diminuição gradativa do número daqueles que creem em Deus, e no continente europeu a sociedade mergulhou no obscuro abismo do relativismo ético-moral e do materialismo. De modo geral, os homens estão perversos. Para comprovar tal verdade, basta assistir os noticiários do mundo, né? Os noticiários. E a Bíblia vai nos dizer que o mundo jaz o maligno. Amém? Mais do que nunca. O mundo jaz o maligno. Mais do que nunca isso tem acontecido. Basta ver os noticiários. É triste a gente ver aqui na Europa, né, muitos lugares onde tinham igrejas, na Europa e alguns outros países aí, igrejas são fechadas, e hoje igrejas que promoveram grandes avivamentos, fizeram histórias, igrejas antigas, né, estão fechadas. Eles estão abrindo, vendendo as igrejas, eles estão abrindo ali boates, estão fazendo mesquitas, ou seja, o número também está reduzindo. Com o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Cabe a nós estarmos firmes e clamando por essas nações, por esse povo em nome de Jesus. Amém?
Subtópico de número 2, ainda continua falando sobre os sinais da volta de Jesus, sofrimento, martírio dos cristãos. Nós falamos aqui das perseguições, agora vamos entrar num ponto interessante. Jesus alertou os apóstolos e discípulos sobre momentos de muito sofrimento e martírio, pois eles ainda não tinham padecido pela fé em Cristo, mas haveria um tempo em que teria de enfrentar tormentos, prisões, mortes, além de serem odiados por todos. Mateus 24, 9. O tempo passou e os discípulos de Jesus continuam sofrendo perseguições, terremotos. Tomemos perseguições, não é terremoto. Tomemos como exemplo o que vem acontecendo com os cristãos no Oriente Médio. Você tem base, você tem conhecimento do que vem acontecendo no Oriente Médio? Você já deve ter visto, pesquisado. Em 2010, os cristãos eram cerca de 13,6% da população, mas alguns anos depois, olha aí, de 2010 para agora, a diferença. Mas alguns anos depois, o percentual caiu para 4,3%. Essa queda se deve a uma ferrenha perseguição religiosa. Muitos têm sido mortos, atormentados, expulsos de seus lares, ou mesmo foram forçados a negar a fé. Contudo, a perseguição religiosa aos cristãos não está restrita ao Oriente Médio, pois, segundo os dados de algumas agências de notícias, no ano de 2013, 100 mil cristãos foram mortos por causa da sua fé em diferentes partes do mundo. Por perseguições religiosas, aumentou 40% no mundo, e em 2020, 350 milhões de cristãos foram perseguidos em diferentes continentes. Ou seja, não se limita, não se priva somente ao Oriente Médio, mas esse número ele abrange todos os demais continentes, ou seja, em todos os lugares essa perseguição está aumentando e vai aumentar cada dia mais. E junto com a perseguição também vem no subtópico 2 os falsos profetas. Jesus alertou que nos últimos dias haveria um surgimento de falsos profetas. Mateus 24, 11. Durante a história, muitos deles se levantaram, mas sem dúvida esse número tem aumentado significativamente na atualidade. Em nossos séculos, vários homens já afirmaram ser Jesus Cristo ou seu profeta e atraíram muitos seguidores. Não podemos nos esquecer de que Satanás é o pai da mentira e que ele está atuando na terra com grande ira. Sabendo que pouco tempo lhe resta, a igreja precisa estar alerta, pois estamos vivendo tempos trabalhosos. Amém? Se nós não vigiarmos e não estarmos apercebidos, nós também seremos ceifados por essas ações diabólicas. Louvado seja Deus, que o Senhor possa nos guardar, né? Nosso pedido é esse. Se não vigiarmos, seremos enganados, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Muitas doutrinas de demônios estão sendo aplicadas em nossos dias. E elas vêm por parte desses espíritos enganadores que estão distorcendo a verdade. Basta você olhar para o cenário gospel que nós estamos vivendo. Basta você olhar para o que está à nossa volta. As igrejas, né, as religiões que têm surgido a cada dia, com o intuito de degrinir, né, com o intuito de tentar distorcer a verdade, enganando o povo com uma falsa verdade e sabendo que a mentira pertence ao diabo. Tenha atenção e discernimento. Eu sempre digo, busca o discernimento. Não tem coisa melhor do que o discernimento. Amém? Em nome de Jesus. E também o esfriamento do amor. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24, 12, estamos no terceiro subtópico do segundo tópico. Os dias que antecedem o arrebatamento da igreja serão muito difíceis, pois serão marcados pela falta de amor, de discernimento espiritual, e os falsos profetas enganarão a muitos. Escândalo, traições, ódio é uma grande apostasia. Porventura não é isso que estamos vivendo ou vendo
acontecer todos os dias? Os homens estão vivendo em rebelião contra o Altíssimo, em profundo desamor, fazendo a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos. Ou seja, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é isso que tem acontecido, com tantos escândalos, com tanta maldade, falando dentro da igreja, com tantos escândalos dentro da igreja, com tantas falsidades dentro da igreja, tantas traições. Isso vai provocando escândalo e as pessoas vão se afastando, as pessoas vão se distanciando, ao invés delas se aproximar, ao invés delas se apegar à igreja do Senhor, na comunhão com os irmãos, ela acaba se afastando. Por quê? Porque a iniquidade está aumentando. E essa palavra é para nós, essa palavra é para dentro da igreja. Por isso, não se escandalize, solidifica sua fé na palavra, para que nada te tire do propósito do Senhor, para que nada tire você da presença de Deus. Se você hoje viu que a iniquidade está aumentando, é o pastor que caiu em adultério, é um pastor que está roubando, é um pastor que está fazendo isso. Deus tem permitido tantas igrejas se abrirem. E eu não vou te dizer uma coisa, não é todas que está corrompida, Deus tem sempre os seus remanescentes. E os que estão corrompidos, Deus está revelando, está tirando a máscara. E se Deus está tirando a máscara, fica tranquilo, porque Deus cuida, Deus guarda o seu povo. Então não desvie, por causa da iniquidade dessas pessoas, não afaste por causa disso. Amém? Busque ajuda, tenha ainda os remanescentes do Senhor para ajudar e glorificar o nome do Senhor através da sua vida. E no terceiro tópico, nós vamos falar acerca da vigilância. Foi o que nós falamos, até adiantei já o terceiro tópico aqui, que fala sobre a oração, porque é importante, irmãos, você incluir a oração na sua vida. Não é propósito de oração. Jovem, entenda isso. Eu quero um trabalho, vou abrir uma campanha de oração. Eu estou em campanha de oração pela minha prometida. Eu estou em campanha de oração para Deus enviar o meu prometido. Eu estou em campanha de oração por isso, por aquilo. É bom estar em campanha de oração, mas a campanha de oração ela precisa ser, como se diz, ela precisa ser um extra na sua vida, porque a vida de oração tem que ser contínua. Jesus explicou, em Lucas capítulo 18, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, salvo erro, orai sem cessar. É a instrução de Cristo. Orai sem cessar. Amém? Nós precisamos estar apercebidos sobre isso, sobre a oração. Então, ter uma vida ativa de oração. Daniel orava 3 vezes por dia. Você ora quantas vezes por dia? Os muçulmanos oram muito todos os dias. E você ora quantas vezes por dia? Entenda isso. Quando os discípulos tiveram a oportunidade de pedir a Jesus alguma coisa, o que os discípulos pediram para Jesus foi: ensina-nos a orar. Porque a oração ela tem que ser ativa, tem que ser cotidiana, de manhã, à tarde, ao meio-dia, e se puder, ore em todo o tempo. Você pode orar em todo o tempo, aqui, conversando com Deus. Amém? Então, faça da oração. As últimas instruções de Jesus é essa: nós vigiarmos e orarmos. Então, inclua a oração na sua vida e ore mesmo. Ore 30 minutos, 40, 1 hora, 2, 3. Ora, você não vai se arrepender. Jesus fala sobre, no primeiro tópico aqui, sobre alerta. Jesus disse: olhai e vigiai. Olhai, vigiai e orai. Ou seja, olhai, vigiai e orai. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos capítulo 13, versículo 33. Ele estava nos alertando acerca da necessidade de estarmos vigilantes acerca da sua vinda. Amém? Então nós precisamos estar cientes disso, irmãos, em nome de Jesus Cristo, em questão de vigiar e orar. Amém? Isso é muito importante. Estar sobre aviso, estar como um atalaia, na expectativa desse grande dia. Muitos estão dormindo, muitos estão vivendo sono
da indiferença, temos que reconhecer que é tempo de sairmos do marasmo da fé e nos voltarmos para os pés do Senhor em oração, em vigilância, amém? E a vigilância é fundamental para a manutenção de um padrão de espiritualidade saudável que agrada a Deus, amém? Ou seja, você precisa estar em vigilância, você precisa estar vigilante, você precisa estar em alerta contra a astuta cilada do diabo. O diabo está preparando cilada todos os dias para tentar te pegar. Só que você é uma pessoa vigilante, você é uma pessoa em alerta, você sabe quando é que ele está se aproximando e você vai para a oração e repreenda em nome de Jesus, amém? O Senhor Jesus enviou uma carta à igreja de Éfeso, exortando-a que se lembrasse de onde havia caído e voltasse a fazer o que era correto. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Isso quer dizer que ainda dá tempo de arrepender e recomeçar uma vida santa com Jesus. Ainda dá tempo. Sempre no decorrer dessa aula eu tenho falado. O que fazer se você não está preparado? É arrepender-se e voltar, não é, de onde você tinha caído e começar de novo. Jesus tem essa oportunidade para você. Glória a Deus. Então, se você tiver oportunidade, volta agora para Jesus. Volta correndo para os pés do Senhor. Pede perdão, que ainda dá tempo de você curar a sua vida espiritual e ter uma vida sarada na presença de Cristo, né? Cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, dizendo não para esse mundo, dizendo não para o pecado que tem assolado esse mundo. Como Paulo nos ensina, para não conformar com esse mundo, né? Mas para sermos transformados. Não é? Então nós não podemos aceitar a doutrina mundana. Nós temos que ser transformados a cada dia e fazer com que as pessoas que estão lá fora sejam influenciadas por nós, pela nossa fé. Glória a Deus. Sempre vigiando, nunca desista. A segunda ação mencionada por Jesus em Marcos 13, 33 é vigiar. Ou seja, o qual pode ser traduzido também como estar ou permanecer acordado, estar atento, pronto, cuidadoso. A vigilância foi amplamente mencionada por Jesus no sermão profético de Mateus 24. O mestre nos mostra que existe uma recompensa para quem é vigilante. A vida eterna ao lado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Aqueles que são displecentes também serão recompensados. Passarão a eternidade longe de Deus. Não se distraia com os prazeres deste mundo. Não troque as bênçãos eternas por experiências e prazeres momentâneos. Jovem, tem muita gente trocando os prazeres eternos por prazeres momentâneos. Tem muitos jovens fazendo isso. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele estava dentro da casa do pai, ele estava com seu pai, ele estava na sua casa e de repente ele saiu, né, ele decidiu no seu coração em ir para o mundo lá fora, experimentar o que estava fora da casa de seu pai. Ou seja, ele quis desfrutar dos prazeres momentâneos desse mundo. E foi justamente isso que ele fez. Mas chegou lá fora, ele viu que não era nada daquilo que ele pensava. Ele viu que aquilo era passageiro, era momentâneo. E de repente aquilo tudo passa, o dinheiro acaba, a crise veio, os amigos foram embora, já não tem mais nada o que fazer. E agora? Aí ele disse: se eu tivesse na casa do meu pai, sendo pelo menos um dos seus criados, eu estava bem, pelo menos comida eu tinha. Ele nem comida ele tinha. A comida sacia o nosso corpo físico. Ele estava passando fome, passando por necessidade. Quantos jovens saem da igreja para viver os prazeres momentâneos desse mundo e chega lá, a sua alma está sedenta. Ela se envolve com as bebidas, com as drogas, com a prostituição, mas ainda falta algo. A alma ainda está sedenta. Por quê? Porque a palavra de Deus é o único alimento. Jesus é o único alimento, o pão da vida, que pode saciar a nossa alma. Glória a Deus por isso. Então, não troque jamais. Quando você vê que está se
escorregando, que está quase querendo desfrutar do prazer desse mundo, lembre-se de orar, lembre-se de repreender esse sentimento. Não queira ser jovem, não queira ser como os jovens desse mundo. Você tem jovens bíblicos na Bíblia para se referenciar. Você não precisa ter exemplos desse mundo, de pessoas que querem andar de qualquer maneira. Eles já não fazem caso, né? Já vivem uma vida na lascívia. A lascívia está entrando dia após dia dentro da igreja, que é o pecado da sensualidade. Você não precisa expor o seu corpo, você não precisa expor o templo do Espírito Santo. Homem, mulher, vocês jovens, seja crente, seja fiéis ao Senhor e tem como referências homens de Deus, jovens de Deus, que foram cheios do Espírito Santo e não foram influenciados por esse mundo. Pelo contrário, eles influenciavam o mundo. Você é quem tem que influenciar os colegas de escola, é você quem tem que influenciar os colegas de trabalho, é você quem tem que influenciar as pessoas na rua, e o Espírito Santo ele te dá essa capacidade. Se você buscar em oração, como tem sido, nós aprendemos aqui. Se você está em vigilância, Deus vai te honrar e o nome dele será glorificado. Então lembre-se disso. Não abra mão de uma vida de oração. Nós encerramos a nossa aula e eu finalizo as minhas palavras dessa forma. Não invalide a sua vida de oração. Quer abrir campanhas, quer abrir propósito? Seja extra, além da sua vida de oração, além do seu devocional. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente, que a graça do Senhor Jesus te alcance e que você permaneça firme, permaneça fiel, em nome de Jesus, porque breve vem o Senhor buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Deus, Ele vai resgatar um povo santo, lavado, remido pelo Cordeiro de Deus. Pastor André Araújo passando aqui para te abençoar com essa palavra. E se foi bênção na sua vida, vai ser bênção na vida de outros também. Então compartilhe, alcance o maior número de pessoas, envie nos seus grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, para que nós alcançamos jovens, resgatamos essas vidas para Cristo. E o nome do Senhor será glorificado. Um grande abraço do pastor André Araújo e toda a minha família, a todos vocês que nos acompanham. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal EBD Europa. Temos também a nossa página do Instagram ebd.europa, YouTube EBD Europa. Se inscreva, deixa aí a sua participação também, em nome de Jesus. E um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.